34ª Convenção da ANECRA. Setor automóvel, no caminho da sustentabilidade. Chegou o momento de entender o que é o conceito de sustentabilidade empresarial, quais os desafios e as oportunidades associadas a este caminho da sustentabilidade. Convosco, Maria João Coelho, Secretária-Geral Interina da BCSD Portugal. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, espero que aguentem mais 15, 20 minutos e depois poderão ir almoçar. Muito obrigada pelo convite. Julgo que a minha apresentação... já está a andar, não está a... Bem. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por contarem connosco. O BCSD Portugal é uma associação empresarial sem fins lucrativos que, no fundo, reúne hoje em dia cerca de 170 empresas que estão a trabalhar ativamente os temas da sustentabilidade e, no fundo, a nossa missão é trabalhar com essas empresas, ajudá-las, guiá-las e, portanto, é, no fundo, o trabalho que fazemos diariamente. Trazemos aqui muito o que vão ouvir já conhecem e que bom que foi ouvir parte dos painéis desta manhã, mas fazer então se calhar um fim de manhã de sistematizar algumas ideias. Começaremos por uma parte de contexto, depois desafios e tendências e, por fim, algumas soluções ou como é que trabalhamos estes temas no BCSD Portugal. Em termos de contexto e numa conferência recente das Nações Unidas sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como saberão, estamos mesmo a meio entre 2015, onde se estabeleceu a Agenda 2030, e 2030, portanto, estamos precisamente a meio relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às metas que estabelecemos, e a verdade o que se verifica é que apenas 15% das metas estão, de facto, bem encaminhadas. Uma parte significativa, cerca de 30%, está até no sentido inverso e, portanto, o Secretário-Geral das Nações Unidas dizia recentemente nessa conferência que o nosso mundo está desequilibrado e parece que estamos incapazes de nos unir e respondermos eficazmente. Um conceito de limites planetários, no fundo este conceito o que diz é que o planeta Terra, o sistema terrestre, no fundo é regulado por 9 processos e desses 9 processos que têm vindo a ser acompanhados desde 1950, temos 6 deles cujos os limites de segurança a partir dos quais o que pode vir a acontecer, enfim, podemos não conseguir controlar, é de alguma forma imprevisível. Esses 6 já ultrapassados é o das alterações climáticas, perda de biodiversidade, alterações nos ciclos dos nutrientes, alteração do uso do solo, novos contaminantes a chegarem aos compartimentos ambientais, como falamos muito dos plásticos e microplásticos, e a água cada vez menos disponível para as plantas e mesmo do ponto de vista de águas superficiais. O Fórum Económico Mundial, todos os anos, divulga um relatório no início do ano sobre riscos globais e o deste ano, tal como os anteriores, já de uma forma, de certa forma consistente, coloca os riscos ambientais e sociais no topo. Os ambientais muito relacionados com o clima, de facto, com o aquecimento global e também a sua relação com a natureza, porque uma coisa não se resolverá sem a outra, e também os temas sociais e desigualdades e tensões e conflitos que hoje temos no mundo. O primeiro bloco é precisamente, então, falar dos 3 principais: emergência climática, natureza e a componente social. Gostamos de trazer este gráfico, ou esta imagem, porque mostra como, desde 1880, a era pré-industrial, no fundo se monitorizou a temperatura média global e se vê, de facto, os azulinhos a passar para laranjas e para vermelhos. Portanto, efetivamente, o aquecimento global está a acontecer e, neste momento, a estimativa é que já terá aumentado, desde essa altura, 1,1 graus centígrados. Um índice que é muito, enfim, desde há 15 anos para cá, que a PwC também divulga a cada ano, e no fundo ele monitoriza a taxa de redução anual de gases com efeito de estufa. O que ele nos diz, o deste ano, é que em 2022 a redução foi de 2,5% de emissões, portanto bastante reduzida, e se queremos de facto limitar o aumento da temperatura média global em 1,5 centígrado, então teremos que reduzir, no fundo cortar emissões a cada ano em 17,2%, e se enfim, não sendo possível, quisermos manter abaixo dos 2 graus centígrados, teremos que reduzir a cada ano 6,5%, quando, olhando para 2020, para o ano pandémico, e estivermos todos em casa, confinados, e as nossas economias
basicamente congeladas, a redução que conseguimos, segundo dados da Agência Internacional de Energia, foi de 5,8%, portanto, este é um desafio grande. Em termos de impactos esperados, também trazemos aqui uma sistematização das Nações Unidas, porque nos mostra que, de facto, à medida que, se formos ultrapassando este aumento para lá de 1,5 graus centígrados, a magnitude, a intensidade desses impactos é cada vez maior, em termos de secas e incêndios florestais, do ponto de vista da produtividade agrícola, da disponibilidade de espécies piscícolas. As zonas costeiras, de facto, com a subida do nível médio das águas do mar, terão de confrontar-se, de facto, com questões complicadas também do ponto de vista de gestão do território e também perda da natureza, biodiversidade e serviços de ecossistemas. E entramos no segundo bloco de contexto, a natureza. Esta é também uma figura que gostamos muito de trazer, porque, de facto, a nossa vida está, em geral, muito alicerçada na natureza e nos recursos naturais. Onde vivemos, como nos movimentamos, a tecnologia que utilizamos, do ponto de vista da saúde, da alimentação ou do que vestimos, é tudo baseado em recursos naturais. E, portanto, uma estimativa do Fórum Económico Mundial, em 2020, dizia que mais de 50% do PIB mundial está alicerçado nos recursos naturais. E dizia-nos mais, este relatório, é precisamente este aqui à vossa esquerda, o que nos diz é que todas as empresas, independentemente do seu setor e da sua dimensão, dependem, mais direta ou mais indiretamente, da natureza. Porquê mais direta ou indiretamente? Direta porque há, naturalmente, as empresas que utilizam diretamente os recursos naturais e há as que, no fundo, acabam por depender de recursos naturais indiretamente por via da cadeia de valor e em princípio, por via também dos seus fornecedores. E daí, de facto, a todos nós nos cabe um trabalho deste ponto de vista. E o mundo consome hoje mais de 100 mil milhões de toneladas de recursos naturais ao ano e destes 100 mil milhões, o que é que vemos é que mais de 90% tornam-se resíduos. Portanto, mais um relatório que sai todos os anos e o que vemos é que temos uma taxa de circularidade do ponto de vista da nossa economia global reduzida, estava em 9,1 em 2018, hoje está em 7,2, portanto, tendencialmente esta taxa está a reduzir, o que significa que estamos também, enfim, a dilapidar mais os nossos recursos naturais. Terceiro bloco de contexto, desigualdades e tensões sociais. Também já aqui falado, há grande desequilíbrio do ponto de vista da distribuição dos recursos e da sua utilização e do seu acesso, a água é um deles, condições de vida também muito diferenciadas, temos uma guerra na Europa, portanto, ou vários conflitos e, portanto, na verdade vivemos tempos de muita complexidade, falamos muito da parte ambiental, mas do ponto de vista social também, e desde logo este é um indicador que nos chama muita atenção. 10% da população mundial tem 75% da riqueza global, portanto, efetivamente, há aqui um desequilíbrio muito grande que depois também se espalha em tudo o que é o acesso a bens e serviços, e essas desigualdades são ainda mais alimentadas ou incrementadas com as alterações climáticas. O que vemos é que os países que emitiram mais e que se desenvolveram mais e têm vindo a emitir mais gases com efeito de estufa, não são os que vão sofrer maiores perdas, são os outros. Portanto, há aqui um mundo a duas cores, como vem aqui do lado direito. Desafios e tendências, tentando olhar um pouco nos temas que se calhar são mais relevantes no setor automóvel. A descarbonização, também já falámos aqui, já foi aqui falado muito. Portugal fixou objetivos ambiciosos de descarbonização até 2045. Vemos que, do ponto de vista da eletricidade, da produção de energia elétrica, o peso das fontes de energia renovável tem vindo a aumentar significativamente e vemos por isso que há uma tendência geral, global, de redução das emissões de carbono. Mas, na verdade, o que vemos também é que o setor dos transportes tem tido, ou pelo menos mostrou recentemente, um comportamento contrário e, inclusivamente, aumentou as suas emissões entre 2020 e 2021 em 8%. Portanto, há aqui trabalho a fazer. O que vemos do ponto de vista das emissões nacionais de gases com efeito de estufa, o setor da energia, de facto, onde se é incluído nesta monitorização da Agência Portuguesa do Ambiente, é incluído lá dentro o setor dos transportes, o que vemos é que, de facto, é o principal, tem sido, apesar de com alguma tendência de redução, tem sido o principal responsável pelas emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, de facto,
aqui o setor dos transportes a poder dar um contributo importante. Do ponto de vista das fontes de energia, o que é que nós vemos? Vemos que, efetivamente, e olhando para a Europa, ainda quase metade dos países europeus ainda estão muito dependentes de combustíveis fósseis como fonte primária de produção de eletricidade, mas a tendência é muito, e também aqui já foi falado, de facto o vetor eletricidade será possivelmente o principal vetor energético, mas temos a bioenergia com um papel fundamental, o hidrogénio também, e, portanto, na verdade, e sobretudo na mobilidade, e, portanto, a tendência serão estas, e, portanto, é preciso olhar para o futuro deste ponto de vista. Também já foi falado aqui os novos requisitos de reporte de sustentabilidade. Hoje existe uma diretiva, mas essa diretiva vai ter uma nova, enfim, está uma nova diretiva em transposição, que a partir do próximo ano tem que ser, pelo menos, no fundo, aplicada pelas grandes empresas, com mais de 500 colaboradores, mas a partir dos anos seguintes é de mais de 250 e por aí adiante. Portanto, vai-se alargando o público-alvo, ou seja, as empresas e organizações que têm que dar resposta a estes requisitos, e são, de facto, requisitos cada vez mais exigentes. É preciso olhar para este reporte, é verdade que traz muita dificuldade do ponto de vista, se calhar, de recolha de dados e de sistematização, mas também vai ser a oportunidade para encontrar onde é que estão os ganhos de eficiência ou as oportunidades de mudança, e é assim que será importante também olharmos para isso. Taxonomia, uma palavra assim que já alguns terão ouvido falar, é agora a linguagem que foi definida para termos uma conversa entre setor financeiro e não financeiro. Portanto, o setor financeiro cada vez mais a ter que classificar as atividades às quais vai apoiar e, portanto, na verdade, por aqui será sempre uma pressão que tendencialmente será crescente de as empresas terem se tornar tendencialmente mais sustentáveis para terem acesso ao mercado, e muita outra regulamentação que conhecem bem melhor do que eu e que vem também muito tudo na sequência do Pacto Ecológico Europeu e uma série de novas regulamentações, muito associada a carbono, mas também a circularidade, e que nos espera, que está aí ou que vem já aí. As tendências na cadeia de fornecimento, também o que vemos é muitos desafios, claro, devido ao contexto pandémico e todo este contexto geopolítico complicado, escassez e aumento de preços de matérias-primas, escassez de recursos humanos, competências, por vezes de logística interrompida, mas também olhar, de facto, para esta situação com sentido também de encontrar as oportunidades, e as tendências é uma priorização para a sustentabilidade, desde logo o tema das alterações climáticas, mas também estão-se a tornar as cadeias de fornecimento cada vez mais locais e mais curtas, precisamente porque no contexto recente percebeu-se que há fragilidade quando as cadeias são mais longas e globais. Uma tendência para, cada vez mais, com o levantamento de dados e de informação, haver mais transparência, mais rastreabilidade, e lá está a ter que endereçar a escassez de recursos humanos e competências. Do ponto de vista da digitalização e inovação, também muito já foi aqui falado, não é nada de novo para vós, mas de facto isto está a levar a uma grande mudança de todo o setor, uma transformação grande, e é para aí que de facto todos temos que nos preparar, porque seja por via do setor financeiro, pela regulamentação ou pelos clientes, o setor vai ter que se transformar e a economia em geral vai ter que sofrer uma transformação grande. Do ponto de vista das pessoas, dos direitos humanos, da transição justa, na verdade, este é outro pilar muito importante para o qual temos que olhar, e esta transição para a sustentabilidade, a transição energética, acarreta, ou no fundo expõe situações muito dramáticas também do ponto de vista dos direitos humanos e também do ponto de vista de como é que fazemos, no fundo, como se diz, o upskilling e o reskilling, o ganhar novas competências, a requalificação, para que, de facto, quem hoje trabalha possa continuar a trabalhar e, obviamente, trazer valor acrescentado para a economia, para as suas organizações. O financiamento é fundamental, também já aqui falado muito, é fundamental para que as empresas se tornem mais sustentáveis. As Nações Unidas diziam-nos que, para serem atingidos os objetivos, os ODS, em 2030, precisava-se quase de 50 bilhões de euros no total para conseguir fazer esta transformação. O caminho está delineado com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o Acordo de Paris, com o Pacto Ecológico Europeu,
que trouxe consigo e traz consigo, e ainda mais recentemente com mais este reforço do REPowerEU, de facto, instrumentos financeiros e medidas de estímulo as maiores de sempre. E, portanto, é precisamente para tornar a Europa líder mundial, não só da transição climática, sem dúvida, digital, e que seja uma transição justa, energia limpa, proteção da biodiversidade, economia circular, zero poluição, agricultura verde, mobilidade sustentável, investigação e inovação. Existe também, como sabem, o Fundo para a Transição Justa e, portanto, há um trabalho que se está a procurar fazer e a estimular sobre diferentes perspectivas. Mas, claro, o Pacto Ecológico Europeu, e como diz o Vice-Presidente da Comissão Europeia, é para dar resposta a uma crise climática, uma crise de biodiversidade, uma crise de sustentabilidade, mas, claramente, quando falamos em sustentabilidade, também falamos em querer uma agenda de crescimento da Europa e, portanto, torná-la, de facto, cada vez mais competitiva, e o tema da reindustrialização. E, portanto, quando falamos de uma coisa, temos que falar do pacote completo, e é disso que falamos aqui. Quando olhamos, então, o que fazemos, e no BCST um pouco o trabalho que vamos fazendo, claro que precisamos do Governo, ou das entidades governamentais para legislação, financiamento, precisamos também de inovação e desenvolvimento, precisamos dos cidadãos e, portanto, e perceber a sua mudança de comportamentos, e também de empresas e investidores. De facto, os cidadãos, os consumidores finais, os clientes, estão, efetivamente, e com estas novas gerações, a mudar os seus comportamentos. Cada vez mais adquirem um bem ou um serviço, ou querem trabalhar em determinada organização porque se sentem alinhados com os valores e dessa organização, estão alinhados com as suas crenças. E, portanto, isso é de facto uma mudança muito grande. Neste momento, no mercado de trabalho, temos 4 gerações a trabalhar ao mesmo tempo, portanto, é uma dificuldade, é um desafio para as organizações, e é também quando temos que lidar com o consumidor final e com, no fundo, ir ao encontro das suas necessidades e dos seus interesses. Os setores, como um todo, têm todos que se transformar. Uns estão um passinho mais à frente, outros mais atrás, mas há aqui um trabalho muito grande a fazer para conseguirmos, efetivamente, endereçar todos estes temas de tornar a nossa economia mais de baixo carbono. A circularidade é um dos temas muito importantes, é cada vez mais a prioridade é baixar a utilização de recursos, ao mínimo necessário, obviamente, para dar resposta, mas procurar ser o mais eficiente possível logo à partida, portanto, utilizar menos matéria-prima e energia, e depois desacelerar todo o processo no sentido de manter os recursos que extraímos e que utilizamos, os manter em vida útil o mais tempo possível, procurar alguma regeneração e, portanto, neste sentido, fechar o ciclo e não descartar e ir buscar mais matéria-prima. A economia circular é também muito interessante, está aqui um bocadinho desviado o slide, é também muito interessante porque porque também dá um contributo muito importante na redução de emissões de gases com efeito de estufa. Olhamos muito para a componente energética, mas a verdade é que muito das emissões também vem do fabrico de produtos e, portanto, a economia circular pode dar aqui uma ajuda. Estou mesmo a finalizar. Dizendo o seguinte, como nós olhamos para os temas do ambiental, social e governance, é verdade que são muitos temas, são muitos tópicos, muitas urgências, digamos assim, e a verdade é que cada empresa tem que, em primeiro lugar, perceber quais é que desses temas são os prioritários ou os mais relevantes na sua atividade. Numa empresa vai endereçar todos os temas ao mesmo tempo e vai ter que ser criterioso e identificar aqueles onde a sua relação é mais forte e, no fundo, tem mais prioridade para trabalhar. Pode ser temas ambientais, mas podem não ser, sobretudo, temas sociais ou de governance, mas, no fundo, o que dizemos é que esta transformação deve acontecer o mais integrado possível e olharmos para os que forem os prioritários, porque assim é que vamos conseguir criar valor no curto e no longo prazo. Falou-se aqui, e colegas falaram, no fundo, dos stakeholders, dos parceiros, dos fornecedores, dos clientes, envolver todos, perceber as expectativas. É muito essa a perspectiva da sustentabilidade. Como é que trazemos a sustentabilidade para dentro da organização? É ouvindo os stakeholders, percebendo expectativas, necessidades e procurando, no fundo, na criação de valor, dar resposta a essas necessidades. Esta é a jornada, é o meu último slide, julgo eu, ou não, penúltimo. Esta é a jornada para a sustentabilidade das empresas, que nós trabalhamos no BCST Portugal, nomeadamente na formação que damos. Primeiro passo, desde logo, costumamos dizer,
Selecionar uma equipa pode ser uma pessoa, naturalmente, tudo depende da dimensão da empresa e, enfim, da relevância que têm estes temas, mas ter um ponto focal interno que comece a olhar para os temas, perceber o que é que a legislação diz, perceber o que é que vem aí, ganhar algum know-how, algumas competências. Portanto, há um diagnóstico a fazer que deve ser feito logo, inicialmente, no sentido de perceber, então, quais é que são destes não é? Uma pilha de temas, quais é que são aqueles que fazem mais sentido para a minha organização trabalhar de forma prioritária e aí definir a estratégia, um plano de ação, começar com pequenas medidas mais incrementais de alguma inovação de ganhos de eficiência, que trarão mais rapidamente redução de custos, por exemplo, e depois começar a olhar para normas, para certificações, para critérios do ponto de vista do procurement, das compras, para o reporte. Portanto, tudo isso depois é um processo que vai acontecendo de uma forma, enfim, relativamente natural. Inicialmente parece que de repente estamos a falar de temas muito complexos, mas que vamos trabalhando de forma incremental, até que há a perspectiva de haver uma inovação disruptiva, não é? Olhar não só para pequenos ganhos de eficiência, mas sobretudo como é que o nosso negócio se pode reinventar, quando de facto é essa a situação e é o que é necessário acontecer. Em termos de, este é o meu último, em termos de 6 vantagens da sustentabilidade para as empresas, costumamos sistematizar. Por um lado, esses ganhos de eficiência logo iniciais normalmente trazem alguma redução de custos. Quando começamos a olhar antecipadamente para estes temas da sustentabilidade e como é que a minha organização se relaciona com estas questões, começamos a antecipar o cumprimento legal, perceber que não, há este requisito, há aquele, e desta forma eu consigo dar resposta. Também a antecipar o risco de alterações do ponto de vista do preço, de quebra de matérias-primas, e, portanto, há uma melhor gestão do risco. Há uma diferenciação do bem ao serviço e há uma tendência para fidelizarmos os clientes, quando, de facto, também olhamos para os clientes e percebemos o que é que eles nos estão a pedir. Há uma noção do ponto de vista dos colaboradores, portanto, dos nossos stakeholders internos, perceber quando internalizamos temas ambientais, sociais e de governança, eles sentem um sentido de propósito e, portanto, acabam por permanecer mais tempo na organização. Há, naturalmente, maior acesso, mais facilidade de acesso a capital e, portanto, uma redução do custo de capital, um maior fortalecimento na relação com os stakeholders e, por fim, ao início, depois depende de como todos vamos fazendo este trabalho, há oportunidades de negócio e investimento que surgem, às vezes num nível já mais de inovação disruptiva, outras são empresas que surgem já de raiz com um negócio novo e diferente do que tem sido feito até aqui. É, no fundo, esta a mensagem que queria-vos trazer. Muito obrigada a todos e bom almoço.